Fale olhando nos olhos. Eu sou o pastor Douglas Mariano e mais uma vez te convido a meditar comigo em mais uma reflexão da parte do nosso Deus. Eu sempre também estarei pedindo a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho, dê o seu like. O nosso canal do YouTube está crescendo, irmãos. E eu quero agradecer a vocês. Muito obrigado. Eu tenho percebido que estão havendo compartilhamentos, pessoas estão sendo agregadas, né? Mais pessoas estão chegando. E quanto mais compartilhamentos, mais pessoas estarão sendo abençoadas pela palavra de Deus. Antes de ler o versículo, eu queria que você prestasse atenção nessa rápida história. Vamos ver. Uma mulher conta que o seu filho de 4 anos estava cheio de perguntas e conversando muito. Então ela diz: gosto muito de conversar com ele, mas ele desenvolveu o hábito impróprio de falar comigo, mesmo quando ele está de costas. Perceba o que essa mulher diz. O filhinho dela começou a ter o hábito de falar com ela, estando ele de costas. Muitas vezes ela tinha que dizer para ele: eu não gosto que você fique de costas. Por quê? Porque eu não posso te ouvir. Por favor, olhe para mim quando estiver falando. Eu vou até repetir. Olha o que essa mãe, vendo que o seu filho desenvolver essa prática de falar com ela estando de costas, olha o que ela teve que falar para ele: fala olhando para mim, porque eu não estou conseguindo te ouvir. Às vezes, penso que Deus quer dizer a mesma coisa para nós. Não porque Ele não pode nos ouvir, mas talvez porque falhamos com Ele, sem realmente olhar para o Senhor. Por isso, o tema da mensagem de hoje: fale olhando nos olhos. Nós oramos, mas permanecemos presos às nossas próprias perguntas e concentrados em nós mesmos, esquecendo da pessoa a quem estamos orando. Amados, que a sua oração não seja só um ritual, porque tem pessoas que oram parecendo que estão de costas para Deus. Faz por fazer, sabe? Virou uma coisa assim meio que mecânica. Não, a nossa oração não pode ser superficial. Não pode virar uma reza, porque falar com Deus olhando nos olhos
é falar com profundidade, é falar com sinceridade de coração, é falar realmente com a alma desejosa. Deus, ele conhece o coração da gente e sabe quando a gente está fazendo alguma coisa ou quando estamos orando, falando com Ele, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não. Orações na Bíblia que foram respondidas foram orações faladas com o coração. A Bíblia diz que Deus, Ele não aguenta um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. Então esta mulher continua dizendo: tal como o meu filho, fazemos perguntas sem prestar atenção à pessoa com quem falamos. Muitas das nossas preocupações serão resolvidas se nos lembrarmos de quem Deus é e o que Ele tem feito, pelo simples fato de nos voltarmos a Ele. Encontramos conforto naquilo que já conhecemos de seu caráter, que Ele é amoroso, perdoador, soberano e cheio de misericórdia. No Salmo de número 105, no verso de número 4, o salmista acredita que devemos buscar a Deus face a face, que devemos buscar olhando para Deus, buscar a face de Deus continuamente. Buscar a face é você olhar no rosto, olhar nos olhos, é algo com profundidade mesmo, com sinceridade, com respeito. Já pensou alguém falando com você e... Ô irmão, ou você falando com alguém de costas? É como se você não estivesse dando o devido respeito, o devido valor. Não se fala com alguém estando de costas. Quando Davi nomeou os líderes de adoração e oração, ele incentivou o povo a louvar o caráter de Deus e contar histórias de sua fidelidade no passado. Está escrito em 2 Crônicas 16, do 8 até o 27. Quando voltamos os nossos olhos para a bela face de Deus, podemos encontrar a força e o conforto que nos sustentam, mesmo em meio às perguntas sem respostas. Vamos então ao texto que eu queria passar para vocês. Veja o que aconteceu com este homem quando ele tirou os olhos de Jesus. É importante que tudo o que façamos olhando para Jesus. Vamos ver? Mateus capítulo de número 14. No verso de número 30 diz: mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo clamou dizendo: Senhor, salva-me. Este é Pedro, que no versículo de número 29 recebe uma resposta de Cristo, porque ele disse: se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Então Jesus, no versículo de número 29, diz: então vem. Você quer andar por cima das águas? Quer que eu provo para você que sou eu? Olha para mim e vem. Ele estava olhando para Jesus e andando na direção de Jesus. E ele conseguiu andar.
Ei, enquanto estivermos olhando para Cristo, não só na oração, mas na fé, na confiança, olhando para Cristo, você conseguirá até mesmo espiritualmente falando, você vai até mesmo andar por cima dos seus problemas. As águas aqui representam os nossos problemas. Não tire os olhos de Cristo. Quando Jesus viu que ele estava afundando, versículo de número 31 de Mateus 14 diz: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Ou seja, ele tirou os olhos de Cristo e olhou para a tempestade. Ele começou a observar o vento. Ele começou a observar a tempestade, as coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Não somente na oração, não somente quando você estiver falando com Deus, mas em tudo o que você for fazer, não tire os olhos da face do Senhor. Grave isso em seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração e deixe o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também da terra. Paizinho querido, quantos são aqueles que falam com o Senhor como se estivessem falando de costas? É uma oração, Senhor meu Deus, às vezes como se fosse um ritual, como se fosse simplesmente uma repetição de palavras, algo superficial, algo sem profundidade. É como se estivessem fazendo por fazer, Senhor. Mas aqueles que falam com o Senhor olhando nos teus olhos, com certeza, ó Deus, estão fazendo porque creem. Quem olha no olho é porque mostra transparência, sinceridade, fidelidade, confiança. Aquele que olha no olho não tem nada a esconder. Aquele que olha no olho está ali como que fazendo um pacto, dizendo: eu estou olhando para você no fundo dos teus olhos e sei que você, ao olhar para os meus olhos, está vendo a mesma sinceridade um para com o outro. Deus, quem olha nos teus olhos é porque espera do Senhor e sabe que o Senhor não vai falhar. É uma oração, é uma fala com o coração, meu Pai. Ninguém, nem nós mesmos, gostamos que alguém fale conosco estando de costas. Nós não conseguimos ouvir direito, ó Deus, a voz da pessoa que fala conosco nessas condições. É por isso que muitos dizem: não estou conseguindo entender a voz de Deus. É porque quando fala, é que fala como se estivesse sem muito interesse, ou até mesmo sem fé, porque aquele que fala querendo
e confiando na resposta, fala com ansiedade, fala olhando no olho. Quem fala olhando no olho, ó Deus, é porque já está ali na expectativa. Quem fala olhando na face é porque já está querendo a resposta. E é muito melhor você ouvir a resposta quando você está olhando nos olhos, olhando para a face da outra pessoa. Então Deus nos ensina a desenvolver essa prática de sermos sinceros e transparentes e desejosos de saber o que o Senhor tem para falar para conosco. Deus, muito obrigado. Te glorificamos enquanto estivermos olhando para Ti, Pai. Pode ter certeza, nós não vamos afundar como Pedro afundou. Que Deus abençoe a todos. Espero que esta mensagem tenha falado ao seu coração. Deixemos a religiosidade de lado. Deixemos orações como se fossem palavras vazias de lado e comecemos a desenvolver com Deus orações olhando nos olhos do Senhor. Que Deus te abençoe e até a próxima reflexão.